Você já ouviu falar dos Ixos? E se eu te dissesse que a história deles pode ser a chave para desvendar um dos relatos mais famosos da Bíblia? Fique comigo, porque vamos mergulhar numa época fascinante do Antigo Egito, onde a história e a fé se encontram de uma forma que você nunca imaginou. Tudo começa por volta de 1800 a.C. A terra de Canaã, no Levante, enfrentava uma seca terrível e uma grave escassez de alimentos. Imagine a situação. Seu povo, sua família, passando fome. O que você faria? Para muitos povos semitas daquela região, a resposta era clara: migrar para o único lugar que parecia um oásis de prosperidade. O Egito, o grandioso delta do rio Nilo, era fértil e prometia uma nova vida. Eles não chegaram como invasores, mas como imigrantes, buscando refúgio e trabalho. Os egípcios a princípio permitiram a entrada desses estrangeiros, que eles chamavam genericamente de asiáticos. Eram pastores, comerciantes, artesãos, pessoas que traziam consigo suas próprias culturas e habilidades. Lentamente, uma grande comunidade semita começou a se formar no Baixo Egito, na região do Delta. Enquanto isso, o poderoso Império Egípcio passava por um momento de instabilidade. Após o reinado de figuras fortes, o poder central começou a enfraquecer. Um momento crucial foi o período após a morte de Sobequenefero, a primeira mulher a governar o Egito com o título completo de faraó. Sua morte marcou o fim da 12ª dinastia, e o Egito entrou no que os historiadores chamam de segundo período intermediário. Foi uma época de divisões internas e enfraquecimento do poder dos faraós em Tebas, no sul. Esse vácuo de poder no norte foi a oportunidade perfeita para os povos semitas que já viviam ali há gerações. Eles não eram mais apenas imigrantes, eram uma força a ser reconhecida. Aproveitando a fragilidade do governo central, eles começaram a se organizar e a ganhar autonomia. No coração do delta do Nilo, eles fundaram uma cidade que se tornaria a capital do seu poder, Ávaris. Hoje, o local corresponde à moderna Tel Daba. As escavações arqueológicas em Ávaris revelam uma cidade fascinante, com uma mistura única de cultura egípcia e cananeia. Encontramos arquitetura, cerâmica e costumes funerários que não eram tipicamente egípcios, mas sim do Levante. Isso é uma prova material dessa grande comunidade semita florescendo em solo egípcio. A partir de Ávaris, esses líderes semitas estabeleceram seu próprio governo. Eles não derrubaram o faraó em Tebas, pelo menos não no início. O que aconteceu foi uma divisão do poder. Os egípcios continuaram a governar o Alto Egito, ao sul, com sua capital em Tebas, formando a 17ª dinastia. E no norte, no delta do Nilo, uma nova dinastia surgiu, a 15ª dinastia, formada por esses governantes de origem semita. Os egípcios o chamavam de Ekal-Hazut, que significa governantes de terras estrangeiras. Com o tempo, os gregos adaptaram esse nome para Ixos. Os Ixos governaram o norte do Egito por mais de 100 anos. Eles não eram bárbaros, como os egípcios mais tarde os descreveriam em sua propaganda. Pelo contrário, eles se adaptaram, adotaram títulos de faraós, escreveram seus nomes em cartuchos e adoraram deuses egípcios, como Sete, a quem associaram ao seu próprio deus da tempestade, Baal. Eles também trouxeram inovações tecnológicas para o Egito, como o cavalo e a carruagem de guerra, o arco composto e novas técnicas de metalurgia. E aqui a história fica ainda mais interessante e se conecta com uma narrativa que todos nós conhecemos. O período do domínio Ixo no Egito coincide perfeitamente com a cronologia bíblica da história de José. Vamos pensar juntos. A Bíblia nos conta que José, um hebreu, foi vendido como escravo para o Egito. Lá, ele ascendeu de forma espetacular, tornando-se o segundo homem mais poderoso do reino, o administrador de todo o Egito, logo abaixo do faraó. Agora, pare e pense. Seria provável que um faraó egípcio, de uma cultura que muitas vezes via os estrangeiros com desconfiança, entregasse tanto poder a um asiático, a um semita, como José? Talvez fosse difícil. Mas, e se o faraó não fosse etnicamente egípcio? E se o faraó fosse ele mesmo
Um Ixo, um governante de origem semita, assim como José. Nesse cenário, a ascensão de José não só se torna plausível, como faz todo sentido. Um faraó Ixo, governando a partir de Ávares, naturalmente se cercaria de conselheiros e administradores competentes, que compartilhassem de sua origem e cultura. Colocar um homem semita inteligente e capaz como José para administrar o celeiro do mundo não seria apenas uma decisão lógica, mas uma jogada política brilhante. Essa teoria, apoiada por muitos arqueólogos e historiadores, sugere que os Ixos não eram apenas um povo estrangeiro, mas poderiam ser o grupo que acolheu os hebreus no Egito. A chegada da família de Jacó, fugindo da fome em Canaã, e seu estabelecimento na fértil terra de Gósen, localizada justamente no delta do Nilo, perto de Ávares, se encaixa perfeitamente neste contexto histórico. Os hebreus teriam vivido e prosperado sob a proteção de governantes que eram, essencialmente, seus primos culturais. A história dos Ixos é, portanto, a possível história escondida dos hebreus no Egito. Não a história da escravidão, mas a história de sua chegada, de sua ascensão e de um período de prosperidade sob um governo amigo. A escravidão viria depois, quando os faraós egípcios de Tebas reuniram forças e expulsaram os Ixos. Vendo todos os semitas que permaneceram no Egito como colaboradores do antigo regime e uma ameaça. Mas isso é uma história para outro vídeo. O que você acha? A história dos Ixos é a peça que faltava no quebra-cabeça da história de José? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa. Se você gostou de desvendar esse mistério histórico comigo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E claro, se inscreva e ative o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.